Eu não acredito que chegará um dia em que traders se tornarão completamente automáticos, de que em algum momento algoritmos e robôs irão substituir completamente a tomada de decisão humana em negociações de ativos imobiliários, de ações, de contratos futuros, como índice, dólar, por exemplo, tá? Mas eu acredito muito que a gente está caminhando cada vez mais para um futuro estar presente, olha que frase bonita, em que cada vez mais pessoas adotarão esse tipo de modalidade dentro do seu portfólio de investimentos, né, dentro ali do seu conglomerado de estratégias para você executar na bolsa de valores. Isso depende muito, obviamente, do seu perfil de investidor. Tem pessoas que nem têm perfil para ativos de risco, né, e tá tudo bem, mas para todas essas pessoas que têm um apetite para tomar um pouco mais de risco e negociar em bolsa de valores, eu acredito que a gente chegará num período breve, num patamar em que quase todas essas pessoas também terão alguma coisa automática que realizará compra e venda na bolsa, seja de forma intradiária em operações de day trade, tanto em ações quanto em contratos futuros, como também na tomada de decisão para adicionar ou retirar ações de um portfólio, por exemplo. Eu sei que já existem vários fundos de investimentos quantitativos, né, que levam em consideração esse tipo de abordagem para sua tomada de decisão, mas eu quero me aprofundar, na verdade, nesse vídeo para falar sobre o varejo, a pessoa, o investidor individual que tem a possibilidade de contratar ou criar o seu próprio robô, o seu próprio algoritmo de execução de ordens em bolsa. E eu já estudo isso já tem mais de 6 anos, tá? 6 anos que eu me aprofundo nesse estudo. Na minha pós-graduação eu estudei bastante sobre análise de modelos estatísticos, de probabilidade. Não é o caso de me aprofundar nisso agora, mas eu tenho dedicado boa parte da minha vida acadêmica e profissional para entender e praticar esse tipo de modalidade de execução de negociação na Bolsa de Valores de forma automatizada. E é muito interessante porque a gente, quando eu digo a gente, eu me refiro a Top Game, a gente já trabalha há um mês mais ou menos com um conjunto de automações. Eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem, que tem várias estratégias individuais, mas tem também 3 portfólios. E quando você fala de estratégia automatizada, eu preciso explicar aqui para vocês o que é. Então vou dar um exemplo. Se você configura, certo? Você vai lá no código de programação, você configura uma estratégia para comprar quando a média de 9 cruza para cima da média de 20 e para vender quando ela cruzar para baixo. Só um exemplo. Você vai colocar um stop loss no índice de 150 pontos e um alvo de 300 pontos. Tecnicamente, essa é uma única automação. Essa é uma única estratégia que leva em consideração, certo? Somente um parâmetro para entrar e sair da bolsa, da sua negociação em bolsa de valores. Legal, que seja. Isso é uma automação. Legal. A partir do momento que você junta essa estratégia automatizada com outra que leve em consideração outros parâmetros, como por exemplo, agora você não vai usar média móvel, agora você vai usar, por exemplo, um IFR. Quando o IFR for para cima de 70, essa automação vai realizar uma venda. Quando ela for para baixo de 30, ela vai realizar uma compra. Legal. Agora você tem 2 estratégias rodando simultaneamente que negociam na bolsa de valores de forma diferente. Ou seja, a estratégia com média móvel, ela opera a favor da tendência e a com IFR opera contra, opera exaustão, certo? Se você tem alguma dúvida, eu posso deixar aqui fixado em algum lugar, algum card, algum banner, para você assistir uma outra aula minha, um outro vídeo meu, que eu falo exatamente sobre como você lê um IFR, como você lê uma média móvel, tá? Mas não é o intuito desse vídeo falar sobre isso, mas eu só estou dando exemplos. Mas a partir do momento que você tem essas 2 estratégias que negociam na bolsa, utilizando esses 2 parâmetros distintos,
Aí você começa a entrar na ideia de portfólio de estratégias automatizadas. E aí você pode ter um portfólio de robôs que vai, na tendência de queda, vender e o mercado vai realizar ali a movimentação de baixa, e quando ele estiver caindo, o robô que vai estar operando exaustão, por exemplo, vai começar a realizar algumas compras, e aí quando o mercado fizer um pullback, ele vai realizar lucro da exaustão, e depois ele pode vender de novo a favor da tendência, e por aí vai, tá? Então tem muitas formas, ou em algum momento você vai ter um lucro muito grande nesse robô de tendência, porque foi um dia super direcional, e esse robô de exaustão ele vai ter um dia de prejuízo. Mas quando você ajusta o gerenciamento de risco de cada um, você tem um robô que vai te dar prejuízo operando contra, mas vai ser um prejuízo, por exemplo, de R$ 50, um exemplo. E você vai ter um que opera a favor da tendência, que vai ter um lucro de R$ 100. E aí você sai no lucro. Essa é a ideia do portfólio, que você tem um conjunto de estratégias que no final o seu saldo seja positivo. Porque você mitiga o risco, você reduz o risco de você perder dinheiro. Ele não é nulo, ele não vai a zero, mas você diminui a probabilidade de, no longo prazo, o seu resultado for negativo. Porque uma vantagem que eu gosto de analisar sobre estratégias automatizadas, robôs, etc., é que ele resolve um problema muito comum entre os traders do mercado financeiro, principalmente quando a gente traz aí para varejo, né? Para a pessoa que está começando, para a pessoa que está aprendendo, que é justamente o emocional e a disciplina. Muitas pessoas se deixam tomar pelo medo, pelo nervosismo, pela ganância, por todos os problemas ali que podem levar o ser humano a tomar decisões erradas no mercado, a não respeitar um gerenciamento de risco, a se alavancar mais do que deveria e por aí vai. Então todos esse conjunto de erros, quando você traz isso para automação, você sana isso, você resolve esses problemas, porque a automação não vai fugir daquilo que você programou ela para fugir. Amazonas, então você está me dizendo que eu posso pegar a minha estratégia que eu opero no mini dólar, e eu faço parcial de 2 pontos, e eu saio com 5, 6 pontos, por exemplo. Eu posso colocar isso para operar e eu vou ficar milionário da noite para o dia? Não. É muito interessante, porque quando você estuda o desenvolvimento de estratégia automatizada, você projeta numa amostra de tempo, você roda essa estratégia em todos os pregões possíveis e ele não leva em consideração o achismo ou a subjetividade, talvez, daquele feeling que você tem, da subjetividade do seu, eu já vi isso antes, parece que é. Ele não leva isso em consideração. Ele é completamente direto ao ponto, bem objetivo. Ele é quantitativo, ele é sim ou não. Ele não tem aquele negócio do caiu demais, subiu demais, tá perto, tá longe da média. Ele leva em consideração pontos, certo? É tudo metrificável, essa é a palavra. E quando você cria uma estratégia automatizada, na maioria das vezes, ela não vai bater perfeitamente com aquilo que você faz manualmente no mercado. É muito, muito difícil você trazer, pode pegar os principais setups operacionais que você conhece na Bolsa de Valores, é muito difícil você traduzir isso para um robô que será lucrativo no longo prazo. Então, na maioria das vezes, o que o criador e o desenvolvedor dessas automações faz é teste. Então, legal, eu quero fazer um robô de média móvel, com cruzamento de média, legal. Então primeiro eu vou testar, eu vou escolher qual time frame que eu quero, se eu quero que ele rode, que ele faça a leitura do mercado no 1 minuto, no 2, no 3, no 5, no 15, no diário, no 60. E aí, escolhendo isso, eu vou filtrar depois as médias móveis, a longa e a curta, que mais me entregaram resultado. Eu estou dando um exemplo de cruzamento de média, que é uma das formas mais simples de você traduzir um setup de tendência, tá? E aí você vai adicionando filtros e gatilhos. Legal, o cruzamento de média é esse, mas eu só vou comprar se a variação diária for positiva, por exemplo. Que aí eu sei que eu estou comprando num dia positivo, legal. Ou o contrário também do setup de exaustão. Não, eu só vou comprar uma exaustão
quando o IFR estiver abaixo de 30, se a variação diária for positiva, que aí eu sei que é uma correção, o dia pode ser todo positivo, e por aí vai, só estou trazendo exemplos. Mas onde eu quero chegar é, tudo você passa por teste, você passa por validação, backtest, e não adianta só fazer backtest de qualquer forma, porque o backtest engana muito. Você tem que saber fazer. Eu já salvei muita gente de perder dinheiro que chegava comigo, Amazonas, eu descobri o segredo, cara. Tá aqui, ó. Eu fiz esse backtest e com um mini contrato de dólar, ano passado, se eu tivesse ligado esse robô, era pra eu ter feito, cara, 5 milhões de reais. Aí, putz, eu já conheço. Aí eu vejo o gráfico de performance, aquela linha reta pra cima, eu falo, cara, desculpa, eu conheço a realidade do mercado, isso não existe. Tira isso da cabeça, você não vai botar um robô para fazer, sabe Deus quantas operações no dia. Esse negócio de robô que vai pegar pouco ponto, robô scalper, robô que fica fazendo preço médio, não vira, tá? Não vira. Então, eu digo isso, tá? Porque eu vejo muita gente reclamando de automação quando a pessoa tá começando e ela tá descobrindo como que funciona um robô, um portfólio. E ela questiona assim, mas eu vi que o robô estava comprado, o portfólio estava comprado, por que que não botou dinheiro no bolso quando ele andou 100 pontos no índice? Aí eu falo assim, cara, pro robô ser lucrativo no longo prazo, ele não vai ficar saindo com 100 pontinhos, ele tem que buscar muito. O conjunto de estratégias, ele tem que estar buscando uma quantidade maior de pontos. Ele tem que estar fazendo o gerenciamento de risco bater. Que ele perca 50 reais, mas quando ele ganhar, ele ganha 300, 400, como a gente já viu várias vezes. Os robôs do portfólio que a gente tem, entregando no dia 350, 450 de resultado. Mas isso só acontece porque as estratégias permitem que o mercado volte mais do que 50, 100 pontos. O problema é que às vezes a pessoa fica monitorando, fica olhando ali o robô e ela traz todos os sentimentos negativos que prejudicava ela no trade, ela traz para o robô. Ela traz para ficar olhando e ficar analisando o robô. E isso prejudica ela, isso atrapalha o desenvolvimento dela em relação a ter e administrar portfólios de automação. Eu tenho robôs que rodam na minha conta. Eu acredito muito no futuro da análise estatística, da análise de dados do mercado para tomada de decisão. Recentemente eu até eu contratei o ChatGPT Plus e, cara, eu joguei uns dados ali, eu dei informação para ele. Eu falei, analise isso para mim. Eu quero que você encontre esse tipo de padrão de comportamento, padrão de movimento de preço. E eu tenho descoberto coisas incríveis. E o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial só tem ajudado cada vez mais o ser humano a tomar melhores decisões. Reforço que não acredito num cenário em que isso irá substituir o trader, que isso vai substituir a pessoa na bolsa de valores, na decisão do mercado. Não vai. Mas com certeza vai ajudar pra caramba. Porque hoje já ajuda. Grandes instituições financeiras, fundos de investimento são completamente automatizados hoje. Você tem bancos que utilizam de HFTs, de automações, de várias formas, utilizando várias métricas para ganhar dinheiro no mercado. E o varejo tem cada vez mais alcançado esse recurso que por muitos anos foi extremamente exclusivo. Então é isso, no vídeo de hoje é um pontapé para a gente falar sobre automação, sobre robôs, sobre estratégias automatizadas, portfólios. Eu quero trazer mais conteúdo sobre robôs traders aqui para vocês. Então se você gostou, não esquece de se inscrever, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você pode acrescentar de informação legal, o que você gostou, o que você não gostou, mas se inscreve aí. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.